Olá! A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Queridos, vamos ler mais uma palavra para o nosso elevo espiritual e para o nosso conhecimento. Queridos, eu quero dizer para você que o conhecimento é essencial para que nós tenhamos o entendimento. Porque sem o conhecimento, nós não temos como ter o entendimento. E assim, só mediante o conhecimento, nós vamos ter o entendimento, que nós vamos ter o discernimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ok? Porque é importantíssimo nós lermos a palavra de Deus, analisarmos a Escritura, para não ser somente uma história, entende? Porque muitos acham que a Bíblia é um livro que relata histórias, historinhas. Não. Isso aqui, queridos, são histórias relatadas verídicas por homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui não é um conto da carochinha. Isso aqui não é um conto de fábula, historinha. Não é, queridos. Então, quando nós analisamos a palavra de Deus, a luz da palavra, Deus nos dá o conhecimento. Ai, pronto. Você conheceu a história. Você foi lá, leu a palavra, viu todas as histórias que você gostaria de conhecer, os relatos, os milagres, os prodígios, qual Deus fez na vida das pessoas aqui na Bíblia, dos profetas, dos patriarcas, entende? E a gente vai ver aquilo que Deus fez e aí nós vamos ter o entendimento, ok? E sobre este entendimento, Deus traz para nós o conhecimento do discernimento da luz da palavra. Nós erramos? Sim, erramos. Entende? Muitos erram até mesmo não por heresia, mas às vezes por se sentir assim, euforia na hora de estar falando a palavra. Muitas vezes erra por emoção, entende? Então é bom nós termos o conhecimento, porque quando uma pessoa estiver relatando, falando referente à palavra de Deus, você já tem o conhecimento. Aí se você vê alguma coisa fora do contexto, você fala, epa, espera aí, isso não está relatado ali na palavra. E você vai lá ver, verificar, entende? Porque se tiver alguma pessoa relatando aquilo que é em verdade, que não está nas escrituras, você já tem conhecimento, querido. Então é bom ter o conhecimento. Sobre o conhecimento, você vai ter o discernimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque é o Espírito Santo de Deus que traz o discernimento para a sua vida. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos aqui que Deus tem coisas grandes na nossa vida. Assim como Ele fez na vida dos apóstolos, dos profetas. Entende? Ele faz na minha, Ele faz na sua, porque Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou, a palavra dele é imutável e a misericórdia dele dura para sempre na minha e na sua vida, até a volta de Jesus. Então, enquanto nós estivermos aqui em vida, a misericórdia de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero ler com você hoje, para a nossa meditação, Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27 até o 30. E diz assim a palavra do Senhor: somente desviarei, porta-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que vá e vos veja que esteja ausente. Ouça acerca de vós, estai no mesmo espírito, combatei-no juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis do que resistir, o que eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. Isto é Deus, porque vos concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também pertencer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tende visto, agora ouves
e estar em mim. Ok? Queridos, essa passagem aqui do capítulo de Filipenses, no capítulo 1, aqui relata referente ao apóstolo Paulo. Paulo era aquele que nós conhecemos que chamava Saulo. Era um homem que nós sabemos que ele foi perseguidor do povo de Deus. Entende? Uma época que ele ainda não tinha conhecido o verdadeiro Deus, ele era um homem que foi o perseguidor. Mas, um certo tempo, Jesus teve um encontro com Paulo. Entende? E ele foi até Paulo. Ele encontrou Paulo. Não foi Paulo que procurou Jesus, mas foi Jesus que parou Paulo sobre as suas obras, que ele fazia e que não agradava a ele, que ele fazia que ele não agradava às convicções de Deus. Vou colocar um louvor. E ele não agradava às convicções de Deus, porque ele perseguia o povo de Deus, de uma certa forma que não agradava a Deus. Aí você pode ver, nesse ponto, o cuidado com Deus para com os filhos, os pequeninos dele, qual ele ama. Então ele parou Saulo ali no caminho de Damasco e falou com ele, porque ele perseguia o povo de Deus. E ele se rendeu aos pés de Deus. Entende? Então, só nesse relato você pode ver que quando você tem uma pessoa que está muito difícil de ir aos pés do Senhor, e às vezes você está orando por essa pessoa, pedindo Deus misericórdia pela vida dessa pessoa. Ai, mas é tão difícil essa pessoa voltar aos conceitos, aos caminhos do Senhor. Não. Essa pessoa não vai nunca entrar dentro de uma igreja, dentro de uma denominação. Essa pessoa nunca vai estar ali aceitando uma oração. Queridos, tranquilize seu coração. Creia nisso. Porque nada para Deus é impossível. Assim como ele parou Paulo, que era Saulo ali no caminho de Damasco, porque ele estava indo agredir os santos do Senhor. Ele tem poder de paralisar qualquer pessoa e mudar a história de vida dela. Creia nisso. Porque quando Cristo parou Paulo ali naquela situação, por que tu me persegues? Quem és tu? Eu sou o Senhor. Aleluias. Sou quem tu persegues. Aquele homem teve uma viravolta na vida dele que mudou toda a trajetória da vida dele, até nos dias atuais de hoje, para que está relatado aqui na Escritura, que Deus ele tem poder de glória e majestade de mudar a vida, a concepção do ser humano. Entende, queridos? Ele que muda o homem. Porque pela natureza humana, pela vivência do que a pessoa viveu, pela vivência do que a pessoa nasceu, foi criado, o recinto, o ambiente, talvez a mente daquela pessoa não poderia ser mudada. Pela criação, entende? Mas Jesus, ele chega e muda o quadro da história. Entende? E ele mudou a vida daquele homem de uma forma gloriosa. E especificamente aqui nesse capítulo 1, Paulo estava preso em Roma. E quando ele estava preso ali em Roma, ele já era um homem totalmente voltado para as convicções do cristianismo. Ele era o apóstolo Paulo. Ele vivia de pregar as mensagens. Ele vivia do evangelho fazendo obras para o reino de Deus. Então, de perseguidor dos santos, dos filhos de Deus, ele passou a ser perseguido. A história mudou. Mas Paulo, ele não se abatia porque ele estava sendo perseguido. Entende, querido? Ele sabia que tudo que acontecesse com ele ali era para a honra e a glória do Deus, do Senhor. Ele tinha conhecido Deus de frente, queridos. Ele se retirou para poder conhecer Deus.
Entende? Queridos, quem conhece Deus na intimidade, jamais quer largar Deus. Jamais vai largar Deus. Por todas as circunstâncias de dificuldades da vida, ou seja qual for, perca, saúde, financeiro, essa pessoa não vai largar Deus. Porque ela sabe que maior é o que está com ela, sobre ela, do que todas as situações de diversidade. E que quem está com ela tem poder de mudar o quadro da vida. Entende? Ok? E Paulo sabia. Paulo ficou preso ali em Filipos, ficou preso ali em Roma. E ele soube referente àquele povo de Filipos, da igreja. E ele teve uma preocupação com aquele povo. Ele teve saudade. Mas ele teve preocupação de advertir aquele povo. Para aquele povo andar em integridade. Para aquele povo andar em sinceridade. Para aquele povo andar em união entre si, queridos. Ok? Porque Paulo estava ali dentro. Mas Paulo sabia que ele estava no propósito de Deus. Paulo estava em Roma para poder pregar o evangelho. E ele foi preso. Só que ali dentro da cadeia, Paulo estava fazendo a obra de Deus, o anunciado de Deus, o id de Deus estava indo. O id de Deus estava indo. Então Paulo tinha preocupação em exortar aquele povo, falar com aquele povo do amor de Jesus. Ele tinha preocupação com eles, referente aos legalistas daquela época. Porque as pessoas legalistas daquela época, elas colocavam regras acima de Deus. Entende, queridos? O legalista daquela época colocava regras acima de Deus e acima da necessidade humana. Então Paulo tinha uma preocupação extrema com a igreja de Filipos. Entende? Então ele tinha uma preocupação, porque ele sabia que ali dentro da igreja, se as pessoas não tivessem comum união, o amor esfriaria. O amor esfriaria. E nós sabemos aonde que não há. Só um minutinho. Nós sabemos que na onde que não há união, é difícil Deus manifestar a sua glória e o seu poder. Como que Deus vai manifestar a glória dele, o seu poder, dentro de um recinto, de um lugar onde só tem contenda? Dentro de um recinto onde que os irmãos querem ser melhor do que o outro. Dentro de um recinto onde que um quer pregar melhor, o outro quer pregar melhor, um quer ser, eu sou professora dominical, eu sou melhor do que a outra, eu sou regente do círculo de oração, eu sou melhor do que a outra. Entende, queridos? Onde que Deus vai manifestar a glória e o poder dele? Não tem como. Sendo assim, ficaria difícil do evangelho de Deus se expandir. Por isso que nós vemos na igreja, muitas vezes, as almas não sendo salvas. Por quê? Talvez alguma desunião. Porque a gente tem que colocar na posição. Porque Paulo advertiu sobre isso aqui. A carta de Paulo é uma advertência. Ele vem nos divertir para nós andarmos no evangelho de Cristo, com amor, com integridade. Ele vem fazer isso. Ele vem fazer essa advertência para nós andarmos no evangelho com amor, com integridade, com sinceridade. Paulo estava preso e ali nada abalou a sua fé. Entende? Nada abalou a sua fé, porque Paulo ele tinha um propósito diante de Deus e sabia que Deus tinha um propósito diante dele. Ele sabia que Deus ia cumprir o que tivesse de cumprir. Entende? Por isso que quando ele fala
Aqui no capítulo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não é porque Paulo era hipócrita que ele fala, eu tô preso. Se eu morrer, para mim tudo bem. Se eu não morrer, para mim tudo bem. Não! Porque Paulo vivia para Deus. Ele já tinha mortificado a carne dele sobre as coisas terrenas deste mundo. Ele sabia que o ministério dele era em favor do nome do Senhor Jesus Cristo, de levar as boas novas, de evangelizar. Então Paulo tinha uma preocupação com a igreja de Filipenses, em advertir aquele povo, em andar em conhecimento, entendimento, em discernimento, para ter cautela. Entende, queridos? Que tenha cautela com os legalistas, com aquelas pessoas mal, pessoas que perseguiam o evangelho, perseguiam os homens de Deus, as mulheres de Deus. Então Paulo teve aquela preocupação. Paulo sabia que se ele ficasse preso, o nome de Jesus ia ser glorificado. Porque ele sabia que as coisas do reino de Deus, os projetos, os planos de Deus não é paralisado. Não é porque da sua situação, por causa de situação que você está passando, que Deus vai parar o projeto dele, o plano dele. Não é não, queridos. O plano dele, o projeto dele, o id dele vai se cumprir e vai acontecer. Aleluias. Paulo sabia disso. E Paulo sabia também que se ele partisse deste mundo, ele estaria em Cristo. Ele estaria com Deus. Porque ele já tinha mortificado a carne, ele já tinha entregado o seu ser, a sua vida para Deus. Então Paulo via que ele tinha uma necessidade de ficar mais um pouco, por amor àquelas pessoas da igreja de Filipenses ali, para poder ajudar aquele povo. Entende, queridos? Então ele viu que há uma necessidade, mas ele sabia que a vida dele, o controle da vida dele, estava nas mãos de Deus. Assim como o controle das nossas vidas estão nas mãos de Deus. Entende, querido? Queridos, Paulo estava ali preso ali. E quando Paulo estava preso naquele local, muitas pessoas, pela segurança de Paulo, pela confiança que ele tinha em Deus, muitas pessoas começou a se alegrar. Começou a sair, sobressair e pregar o evangelho de Jesus. Muitas pregavam por amor, mas a palavra relata também que muitos pregavam ali de uma maneira que não tinha temor. Entende? Por que não tinha temor? Nós sabemos que a pessoa, quando ela não tem temor e ela fala o nome do Senhor, ela fala para aparecer, ela fala para se engrandecer. Não é verdade? E ali as pessoas anunciavam o nome do Senhor com Paulo preso de qualquer maneira. Paulo relata que muitos levaram por amor. Quer ver? Vamos... no capítulo 15, disse assim: verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Então, muitos pregavam por contenda, sem temor. Muitos pregavam o evangelho para lucrar. Muitos pregavam o evangelho para aparecer, até mesmo sobre a situação que Paulo estava passando, preso em Roma. Então, muitos usavam de Paulo estar em Roma para poder aparecer, se engrandecer. Mas muitos pregavam por amor, mas Paulo não queria saber disso. Paulo não queria, isso não entristecia o coração de Paulo. Isso não entristecia porque Paulo fala assim no capítulo 18: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com
fingimento ou em verdade, nisso me regozijarei e me regozijarei mais ainda. Glória a Deus. Queridos, naquele tempo, se havia pessoa que pregava sem temor, pregava para aparecer, pregava para se engrandecer, hoje não é diferente, ok? Só que Paulo, ele já advertia que ele não queria saber. Ele queria que o nome do Senhor fosse desbravado, que o nome do Senhor fosse anunciado. Porque nós sabemos que tem justiça sobre aqueles que levam a palavra sem temor. E Deus tem misericórdia daqueles que o ouvem, que está enganando, que é o enganador. Deus tem misericórdia dos pequeninos dele. E essas pessoas que levam a palavra sem temor, levam essas palavras para poder enganar, essas pessoas serão abatidas. Tem tempo certo, momento certo. Entende, queridos? Porque Deus, ele é justiça. Deus, ele é amor. Entende? Então nada fica encoberto. Só até quando Deus quiser. Porque quando Deus falar basta, vai ter muita sujeira debaixo do pano que vai ser descoberta. Vai, queridos. Então Paulo advertia. Entende? Que muitos que pregam a palavra de Deus sem temor, sem amor, ele não importava. O que importava era que o nome do Senhor estava sendo divulgado, estava sendo desbravado, estava sendo levado. Entende, queridos? Então Paulo, ele deixa uma lição para nós aqui, que é referente à união, o amor, o conhecimento, o entendimento, o discernimento. Isso Paulo relata para nós, para que nós vivemos de modo íntegro, digno de cristãos. Porque aquela pessoa que não está na integridade não está diante de Deus. Ok? Não tem como. Isso não existe. A pessoa que ela está em desunião com seu irmão, como o Espírito Santo vai atuar na vida daquela pessoa? É bem certo. Eu sei que tem pessoas que têm um gênero difícil. Não é fácil, eu reconheço isso. Às vezes nós queremos chegar àquela pessoa, nós vamos com amor, com carinho, falamos, tentamos, fazemos tudo, mas aquela pessoa não quer. Então a palavra de Deus fala, se possível, tenha paz com todos. Então, sobre essa palavra, nós vamos perdoar, nós vamos fazer a nossa parte e vamos deixar aquela pessoa seguir, porque vai ser entre ela e Deus. Entende, queridos? Mas uma pessoa que está dentro da congregação, está dentro da igreja, está convivendo num recinto, que está clamando o nome do Senhor, buscando o nome do Senhor, não liberou perdão, não tem paz com seu irmão, tá meio difícil. Tá meio difícil do Espírito Santo atuar na vida dessa pessoa. Entende? Aquela pessoa que está ali no cargo, dentro da igreja, denominação, ou pastor, seja de qual forma que for, que usa de poder da sua autoridade para mostrar a sua grandeza, essa pessoa está fora da convicção de Deus. Entende? Porque Deus, nada dessas coisas vai, agradar a Deus e simplesmente caracteriza uma pessoa caráter cristão. Então Paulo advertiu isso para nós. Para nós termos paz com todos, comunhão. Entende? Para que nós tenhamos união com o outro. E Paulo mostra para nós uma lição de fé. Que ele teve todo o tempo ali dentro daquele presídio, naquela cadeia, ali em Roma,
E ele não se esmureceu. Paulo não se esmureceu. A fé de Paulo estava inabalável. Não porque ele estava ali preso ali, ele poderia ficar totalmente desolado. Ele tinha saudade da igreja, ali do povo? Tinha. Claro que ele tinha. Mas ele também sabia que ele estava ali sobre um propósito. E ele tinha fé porque ele sabia em quem que ele cria. E você, querido? Muitas vezes no momento de dificuldade, você desespera. Talvez você não sabe naquele que você crê, naquele que potencializou a sua fé. Paulo está deixando para nós uma lição grandíssima, que é uma lição de fé. Para você se afirmar em Deus, que todos os momentos difíceis, Deus não abandona. Deus não desampara. Então, Paulo mostra para nós que Deus esteve com ele, o Espírito Santo de Deus consolou Paulo a todo momento. Entende? O Espírito Santo de Deus consolou Paulo a todo momento naquela prisão. E ele consola você. Por mais que você esteja passando alguma coisa que você acha que está difícil, olha a história de Paulo. Paulo foi preso não só uma vez, várias vezes. Paulo foi açoitado, Paulo foi apredejado. Entende? Aconteceu várias coisas com Paulo e ele não perdeu a fé dele. Então, o Espírito Santo consolava Paulo dia após dia. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Segura mais um pouquinho que eu sou contigo. Mais um bocadinho de tempo e você vai estar ali comigo, porque eu sou contigo. E o Espírito Santo de Deus fala com você nesse dia. Ele é contigo. Ele é contigo, querida. Ele é contigo, querido. Creia nisso. Renove a sua fé. Se hoje você está, por algum motivo, se sentindo cabisbaixo, se sentindo desmotivada, se sentindo triste, renove a sua fé na pessoa de Jesus. Que o Espírito Santo Consolador visite você aonde você está, te abrace e que você sinta o gozo da presença do Espírito Santo, porque Ele é fiel e justo para cumprir na sua vida aquilo que você precisa. Entende? Então, Paulo quer que nós temos mais união. A carta de Paulo mostra que para nós termos mais união, mais amor, mais compaixão, para nós estarmos diante de Deus. Entende? Nós estarmos diante de Deus com integridade, ok? Com sinceridade. Para nós viver um evangelho de Cristo Jesus de verdade. Não é um evangelho de mentira. Não é um evangelho que a gente faz oba-oba, domingueiro, só vou na igreja dia de domingo. Muitas vezes eu sei que você talvez não vai na casa do Senhor por algum motivo. Muitas vezes o pessoal aponta porque não sabe. Mas Deus queremos nós viver a integridade. Entende? Não é um evangelho buscar a Deus só na hora da precisão. Deus, ele é seu fiel amigo. O Espírito Santo, ele está todo momento para poder te auxiliar, para poder te ajudar. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele não vai te abandonar. Creia nisso. Outro dia eu estava passando por uma situação muito delicada. Eu fui fazer um exame. E eu não tinha ninguém para me acompanhar nesse exame. E aí eu fui a última pessoa a ficar lá. Perdi o horário. E quando eu olhei, eu estava no corredor do hospital. Um corredor largo, vazio. Não tinha ninguém naquele corredor. E aí o médico veio e falou, você trouxe acompanhante? Eu falei, não, eu não trouxe acompanhante.
Ele falou, ó, porque você vai fazer uns procedimentos que você precisaria de acompanhante. E se você assinar e autorizar, eu vou fazer esse procedimento em você. E quando eu sentava naquele corredor, olhava aquele corredor largo, vazio, e eu falei assim, meu Deus, nossa, eu caí na real, eu falei assim, eu não tenho ninguém aqui para estar junto comigo agora para me acompanhar. Mas eu tinha uma paz tão grande, eu autorizei fazer o procedimento em mim. Porque aquela hora eu sabia que o Espírito Santo de Deus estava ali comigo. Eu sabia. Então creia nisso, querido. Às vezes, o momento que você vai encontrar sozinho, sem ninguém, talvez não vai ter um familiar, talvez não vai ter um amigo, talvez não vai ter um marido, talvez você não é uma pessoa que, né, é casado, mas você não é sozinho. Você tem um Deus que assiste a seu favor e Ele é com você. E Ele vai estar com você em todas as situações da sua vida, até a consumação do século, tá bom? Até a volta dele para nós. Ele vai estar conosco. Assim, Paulo advertiu para nós andarmos com a integridade diante de Deus, para nós andar num evangélico digno de ser um cristão. Porque quando nós estamos com a integridade, Deus, ele não nos desampara. Deus, ele vê tudo que nós fazemos. As mãos dele não estão encolhidas para que possa nos salvar, nem seus ouvidos agravados, né? Seus ouvidos tampados para que possa não nos ouvir. Então, ele é capaz de ouvir até o pensamento mais íntimo do nosso ser, porque ele conhece o nosso oculto e nosso profundo. É tão gostoso saber que o Espírito Santo nos conhece, porque às vezes acontece alguma situação, até mesmo de julgamento, não é verdade? E aí quando a lágrima rola, aquela coisa gostosa, aí nós sabemos, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor conhece as nossas verdades. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele te conhece. Ele está com você, ok? Creia, creia nisso. E creia que você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para a honra e para a glória de Deus. Beijo no seu coração.